A Sony acabou de lançar a nova FX5 e se você clicou nesse vídeo você já está cansado de saber disso. Mas essa daqui não é a FX5, essa daqui é a FX30, que é muito parecida com a FX5, mas bora pro vídeo. Toda a comunidade do audiovisual, toda a nossa bolha, estava esperando algo muito grande da Sony, já que todas as outras câmeras já fizeram seus outros lançamentos no ano de 2026. E eu vou te confessar uma coisa, na hora que eu vi o lançamento, que eu também estava esperando, eu fiquei com muita vontade de comprar essa câmera. Mas talvez não seja nem a hora, nem a câmera certa para mim, e eu quero falar sobre isso aqui nesse vídeo. E antes de começar esse vídeo, eu quero te avisar aqui com toda a honestidade do mundo, esse não é um vídeo de review de câmera, mas eu quero bater um papo que eu acho que é ainda mais importante e é o que eu venho refletindo desde antes do lançamento dessa câmera. É uma conversa um pouco diferente. E eu quero compartilhar a minha realidade e também que você coloque a sua realidade no jogo enquanto você assistir esse vídeo, porque isso vai fazer a gente tomar uma decisão melhor se é a hora de fazer o upgrade, se é a câmera certa para você, se é a câmera certa para mim, para o meu momento, para o seu momento. E a minha realidade é, hoje eu tenho uma pequena produtora aqui nos Estados Unidos, atendo diversos clientes globais, mas com uma estrutura enxuta. A gente não tem nenhuma câmera de cinema top como uma Red, como uma Alexa, como essas câmeras que a gente vê por aí, e nem as Sonys mais tops também, como a Burano, a Venice. Então eu vou falar um pouco de especificação aqui, mas somente as partes que me chamaram a atenção e que podem fazer sentido para você também. E a pergunta não é se a FX5 é uma câmera boa, ela é uma câmera excelente, seria um upgrade para mim absurdo, que já tô com a minha câmera principal já tem quase 4 anos e eu já vou te falar qual é. E é isso, eu acho que a qualidade dessa câmera e de todas as outras do mercado, ninguém discute, todas são excelentes. Mas a pergunta mais importante é, ela faz sentido para o meu momento hoje, para minha dinâmica de trabalho, para o meu ecossistema? E só para te dar um contexto, hoje o meu kit principal é a Sony A7S3, que é essa câmera aqui, não sei se vai focar, hoje é a Sony A7S3, que está na cage aqui. A câmera que me filma, que é a Sony A7 IV, que é a minha híbrida preferida hoje. A gente também tem aqui no kit uma FX30, que é uma câmera cropada, que é basicamente o corpo da FX3 e é muito parecida com o corpo da nova FX5 também. E eu trouxe aqui também a minha primeira câmera da Sony, que é a Sony Alpha 6500, que foi a câmera que me acompanhou durante quase 4 anos, até eu fazer o upgrade para 7.3 e depois para 7S3 e para 7.4. Já são quase 10 anos usando câmeras Sony, gosto muito, também gosto de todas as outras marcas, mas o meu ecossistema hoje é Sony, todas as lentes são Sony, e é assim que a gente tem trabalhado aqui na produtora e também com a maioria dos nossos parceiros que usam Sony. E hoje a maioria dos nossos trabalhos aqui na produtora são comerciais, documentários, institucionais, muito conteúdo que a gente faz em formato horizontal e vertical também. A gente faz muito trabalho para a marca. Então tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo é baseado na minha experiência e no meu dia a dia na produtora e também baseado nos trabalhos que eu faço de freelancer, guerrilha e todo tipo de trabalho que eu acho que se encaixa no meu universo para você trazer para o seu também e a gente tomar a melhor decisão junto. E essa não vai ser uma análise pensando nos nossos sonhos e nas nossas expectativas irreais que a gente cria toda vez que a gente vê uma câmera cheia de coisa nova. Eu, por exemplo, quase nunca uso o 4K 120 da 7S3 e foi uma coisa que eu fiquei louco na época. Eu falei, cara, eu vou comprar essa câmera que eu vou fazer tudo em super slow motion e tudo mais. Eu vejo que equipamento hoje muito mais é uma coisa que tem que trazer um retorno financeiro pra gente. Isso aqui são todas ferramentas e todas as ferramentas têm um propósito no nosso trabalho e o propósito é trazer o nosso sustento e também o melhor resultado possível para o nosso trabalho. Então, só para dar um exemplo, eu fiz o upgrade da Alpha 6500, que foi a câmera que eu fiquei quase 4 anos, para 7.3, que já estava com 2 ou 3 anos de idade na época, ou até mais um pouco, quando eu esgotei todas as possibilidades dessa câmera aqui. Eu já usava ela de cabo a rabo, já sabia tudo que ela podia me oferecer, já tinha usado ela com várias lentes diferentes, para vários trabalhos diferentes, então quando a câmera começou a limitar o meu potencial, eu resolvi trocar para 7.3 e depois de novo, quando eu esgotei tudo que eu podia fazer com a 7.3, eu fiz o upgrade para 7S3 e é assim que eu tento pensar. Se o equipamento vai me trazer um retorno financeiro, se é o melhor momento para fazer esse upgrade e se vai caber no meu orçamento também, porque é muito importante. E a minha primeira impressão sobre a FX5, eu achei uma câmera incrível. Para o tamanho dela, para o que ela oferece, para o preço dela, é uma das melhores câmeras do mercado e entrega muito. Eu já vi alguns reviews de cor, de specs, de tudo mais e ter uma câmera desse tamanho, nessa faixa de preço, no universo da Sony, filmando em RAW, entregando tudo que ela entrega, é um baita de um upgrade. Como
toda a câmera, nenhum equipamento vai ser perfeito. E eu acho também que a Sony mandou muito bem, porque ela atendeu vários pedidos que a gente estava fazendo, que a comunidade audiovisual, que os profissionais estavam fazendo. Manteve o corpo da câmera extremamente parecido com a FX3, eu até brinquei aqui no começo, né? Essa é a FX30, que é muito parecida, é o mesmo corpo, exatamente o mesmo corpo, só muda o sensor da FX3, então é basicamente esse corpo aqui com uma nova tecnologia dentro. E o que mais me chamou a atenção na FX5? Provavelmente o que mais me chamou a atenção foi o OpenGate, que era uma coisa que muita gente pedia. Eu nunca fiz questão do OpenGate, mas o OpenGate, explicando de uma forma muito simples, ela filma em um formato mais quadrado. Esse formato que a gente filma aqui normalmente é o 16:9 ou 9:16 quando a gente está filmando na vertical. O OpenGate traz uma possibilidade de filmar no formato 3:2, o que deixa muito mais fácil para pós-produção. Por exemplo, esse vídeo aqui, se eu quisesse gravar ele para postar no YouTube e fazer alguns cortes verticais, seria muito mais fácil depois eu pegar esse material bruto e ter esses cortes verticais com mais amplitude, com um ângulo maior para fazer esses cortes. E isso eu acho muito importante hoje em dia, porque basicamente 99,9% dos nossos trabalhos a gente tem que entregar em formato vertical, entregar em formato horizontal. Ainda tem algumas limitações na FX5, ela só grava em OpenGate por enquanto em RAW, o que deixa o arquivo muito mais pesado, o que faz você ter que ter um cartão de memória muito mais caro, que é o TUF da Sony. Então ainda assim, mesmo filmando em OpenGate, ela tem umas limitações, mas isso seria um recurso técnico que seria muito bom para o nosso dia a dia aqui, porque, como eu disse, a maioria dos projetos a gente faz vertical, faz horizontal. O RAW interno é uma coisa que eu gostei muito também, isso faltava nas câmeras mais simples da Sony, né? Não é uma câmera simples, mas faltava nas câmeras da Sony. A FX6 não tem gravação de RAW interno, só as câmeras muito caras da Sony que tem esse sistema, e trazer isso para uma câmera do nível da nossa produtora, do meu nível de trabalho hoje, ajuda demais. Vou trazer um exemplo da vida real. A gente acabou de gravar uma série de vídeos para uma universidade aqui da Califórnia, e nesse caso específico a gente fez com uma produtora parceira nossa, com os amigos nossos, e a gente gravou esse projeto com a Blackmagic 6K, e essa foi a câmera principal do projeto. Porém, algumas imagens foram feitas com a Sony A7S III no gimbal, na mão, em algumas situações que a Blackmagic não era tão fácil de ser usada ali, até pela natureza do projeto, que foi um projeto mais corrido, um projeto com poucas diárias e uma equipe reduzida. Então a gente deixou a Blackmagic para a maioria dos takes, mas também fez com a A7S III. E o que aconteceu? Na hora da pós-produção, a gente teve uma dificuldade de colorir esse arquivo, né? A cor da Sony não casa muito bem com a cor da Blackmagic, e eu senti uma diferença de qualidade, de nitidez e também de profundidade dessas imagens. A gente tem ali um arquivo muito mais rico, um arquivo que dá para você trocar o ISO, a exposição, o balanço de branco na pós-produção, o que deixa os trabalhos mais profissionais com uma possibilidade muito maior de entregar uma qualidade excelente. Eu acredito que essa disparidade ali na pós-produção seria muito menor se eu tivesse a habilidade de ter gravado em RAW, por mais que seja com uma câmera Sony e uma Blackmagic no mesmo set. Isso para mim foi um ponto que pegou bastante ali na hora que eu vi que ela faz o RAW interno, e além de fazer o RAW interno, ela faz em diversos codecs diferentes, que não são arquivos tão pesados, que acaba sendo um pesadelo na pós-produção, você pegar vários arquivos em um projeto que era para ter um tamanho muito menor, você tem dificuldade de abrir no computador, você tem dificuldade de rodar em qualquer computador e fazer a cor, fazer a edição, tem dificuldade de mandar para um editor, por exemplo, que está em outra cidade, outro país, que é o nosso caso aqui. Muitos editores nossos moram no Brasil ou moram na Europa, então, somando isso tudo, não seria legal ter uma câmera com arquivo tão pesado, por mais que ela trouxesse mais qualidade. Então, para o nosso workflow, de novo, a Sony faz muito mais sentido mesmo gravando em RAW, porque eu consigo ter esse arquivo um pouco mais compactado e ainda assim manter uma altíssima qualidade, que é o que a gente quer, né? Um arquivo bonito, fácil de trabalhar, fácil de transferir, que não vai precisar eu fazer um upgrade de máquina, por exemplo, que meu editor não vai precisar fazer um upgrade de máquina. Então também conto muito com isso.
na hora de decidir a câmera. E outros recursos muito legais que a gente não vê em câmeras como essa é o False Color, para a gente medir a exposição ali direitinho. Se você não sabe o que é False Color, tem um monte de vídeo aí na internet ensinando. O ISO triplo, que eu acho muito legal também. Hoje em dia o ND fica na minha câmera praticamente em qualquer situação. Quando eu estou, por exemplo, num ambiente como esse, eu coloco mais luz, ou então eu coloco no segundo ISO nativo da câmera e viro o ND ali. Então praticamente 24 horas por dia eu tô com o ND na câmera. Então muito legal ter essa habilidade de ter 3 ISOs base para nunca perder a qualidade da nossa imagem ali e continuar com o ND ali. O que seria legal de repente para o futuro seria que o primeiro ISO base fosse menor ainda, para a gente conseguir ter uma janela maior para trabalhar com o ISO ali. Mas eu acho que a Sony faz um trabalho excelente, ainda mais nessa câmera nova, que o ISO base é o 800, o 4000 e o 12800. Outra coisa legal vai ser a alta taxa de quadro, né? E por mais que eu não use tanto, quando a gente precisa, é bom ter um FPS alto para gravar, né? Para algumas cenas de produto, algumas cenas de esporte, é muito legal a gente ter esse tipo de habilidade. O autofoco da Sony, que eu não preciso nem falar nada, né? É referência do mercado. Então ter um autofoco bom na câmera sempre é muito bem-vindo. Lembrando que a gente pode configurar e deixar ele mais suave, mais intenso, mais responsivo. Então eu acho que é excelente manter o autofoco, ainda mais com o novo sistema de IA da Sony, que foca até em olho de passarinho. Então isso para mim é excelente e vai ajudar muito. Mas dito isso, me contradizendo e falando um pouco de especificações que me chamaram a atenção, eu acho que isso não é o mais importante, de jeito nenhum. E é por isso que eu não apertei o comprar no carrinho ainda. Eu acho que uma das partes mais importantes é a gente observar o mercado. Hoje, não importa se você filma com Canon, com Nikon, com Fuji, com Red, Alexa, Sony. Eu acho que a gente chegou num momento muito interessante no que a câmera não é mais o importante. Todas elas são excelentes, todas elas têm capacidades extraordinárias, todas elas entregam muito em câmeras desse tamanico aqui. Essa câmera aqui ainda tá com uma cage, com uma lente grande nela, mas são câmeras extremamente pequenas, como essa daqui, que é basicamente o tamanho da FX5. Uma câmera desse tamanho, e a maioria delas são desse tamanho, entregam muita qualidade. Então acho que a gente está num momento muito interessante, no qual as câmeras continuam caras, mas com preços muito mais acessíveis pelo que elas entregam. Câmeras que fazem séries de Netflix por um preço que antigamente era impensável. Então hoje não é sobre a câmera, é sobre o que faz mais sentido para o nosso momento, para a nossa rotina, para o nosso bolso e para as nossas preferências também, né? Então é muito legal ver que o mercado chegou num ponto em que não existe essa coisa de quem é melhor, quem é pior, mas existem preferências e algumas diferenças entre elas, e que a gente decide basicamente por gosto, por usabilidade, pelo que se encaixa melhor no nosso perfil. E aí a decisão que eu e provavelmente você vamos ter que fazer passou a ser baseada em outras coisas e não puramente qual câmera é melhor. Tudo isso depende se você trabalha sozinho, se você faz cinema, se você faz conteúdo para rede social, se você se grava para YouTube, se você faz casamento, se você faz publicidade, se você tem uma equipe, se você roda documentário, se você precisa muito do OpenGate ou não, se você precisa mesmo de RAW ou não. Como eu disse, na maioria absoluta dos meus trabalhos eu não rodaria em RAW, ou só porque você tá vendo o amiguinho do lado comprando a câmera, ou o cara do YouTube comprando a câmera, e você não quer perder essa onda, não quer ficar para trás. Mas eu tenho certeza que se você comprar ou não essa câmera, isso não vai ser o fator decisivo se você vai ficar para trás ou não. Pode acreditar em mim. Então o que eu faria hoje? Na minha realidade, na minha produtora aqui nos Estados Unidos, claro que eu sei que é uma realidade diferente do Brasil, eu tenho um acesso muito maior a esse tipo de equipamento. O que eu ganho aqui hoje para fazer nossas produções me dão um acesso muito maior a esse tipo de equipamento, e eu tenho plena consciência disso, vindo do Brasil, vindo da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, lutando para comprar minha T3i, depois minha T4i e depois pular para Alpha 6500. Então hoje eu sei que eu estou num cenário diferente, que eu tenho essa possibilidade muito mais fácil, né? Muito mais acessível para mim aqui. O que eu faria hoje? O que eu provavelmente vou fazer hoje? Hoje eu vejo que a gente troca o corpo da câmera muito mais rápido do que a gente troca de lente. E eu tenho diversas lentes Sony e Sigma, que é uma lente que eu gosto muito também. E hoje, se eu tivesse um orçamento limitado, eu provavelmente continuaria investindo mais em lentes do que no corpo da câmera. Porque pela minha experiência e pela minha realidade aqui, as lentes vão ficar muito mais tempo no nosso kit do que o corpo da câmera. Mas eu acho que o investimento tem que ser baseado no que vai trazer ele de volta, né? Não adianta nada a gente ter 5 câmeras
se na maioria dos nossos trabalhos a gente filma com uma câmera só, esse investimento não está trazendo dinheiro de volta para o nosso bolso, esse investimento não está se pagando. Vou comprar a Sony FX5? Você vai comprar a Sony FX5? Hoje, assim que eu terminar esse vídeo aqui, será que eu vou comprar essa câmera? Não, não vou comprar. E não é porque eu achei a câmera ruim, como eu falei aqui nesse vídeo. Tem muita coisa que eu gostaria de ter nessa câmera hoje em dia para os meus trabalhos. Então, tem coisas que eu tenho necessidade de ter, que melhoraria meu workflow, que melhoraria a entrega do meu trabalho. Mas eu já tenho esse kit todo aqui que está me atendendo muito bem. E olhando para a realidade da minha empresa hoje, em julho de 2026, esse dinheiro provavelmente me geraria um maior retorno sendo investido em outras áreas. Isso quer dizer que eu não vou comprar a FX5 em momento nenhum, que eu não posso mudar de ideia, que talvez não surja uma oportunidade e eu compre ela em breve? Nada disso está fora do jogo. Eu posso sim considerar comprar ela no futuro próximo, seja por um projeto novo, seja por uma necessidade, seja porque alguma das câmeras deu pau aqui do nada ou sofreu algum acidente. Tomara que não aconteça, mas no momento eu acho que eu não vou fazer esse investimento de cara. Mas por outro lado também foi o único lançamento da Sony desde a 7S3 e da FX3 que me fez pensar realmente em fazer um upgrade. Eu fiz muito trabalho com essa câmera aqui, que as pessoas duvidaram que foi com essa câmera aqui. Eu fiquei, como eu disse, quase 4 anos com ela fazendo trabalhos incríveis que me trouxeram muitos clientes, que me trouxeram basicamente até aqui onde eu estou hoje com essa câmera cropada. Eu fiz vários trabalhos que as pessoas simplesmente não acreditaram que eu fiz com essa câmera porque eu dominava ela e eu simplesmente esgotei todas as possibilidades que essa câmerazinha aqui podia me entregar. E é o que eu estou fazendo com as outras câmeras que eu tenho também. Mas para mim o que faz mais diferença é o que está atrás da câmera, que é a gente. O que a gente conhece, como a gente enquadra, como a gente usa a nossa luz, como a gente dirige nossos atores, como a gente dirige nossa cena, faz nossos ângulos, as decisões que a gente toma, os problemas que a gente resolve, a nossa experiência, a nossa criatividade, como a gente toca as emoções das pessoas com o que a gente faz. E isso pode ser com qualquer câmera dessas, com essa câmera aqui, por exemplo, e também com essa câmerazinha aqui. Eu tenho certeza que isso é o que faz a maior diferença. A câmera nova com certeza facilita nosso trabalho, mas ela não escolhe os ângulos, ela não faz um bom enquadramento, ela não se configura sozinha, ela não acha o melhor lugar para filmar, ela não escolhe o melhor corte na edição e ela não cria emoção, ela simplesmente reproduz o que a gente está vendo, o que a gente está sentindo, a mensagem que a gente quer passar. Então, antes de apertar o botão de fechar a compra aí, de você ficar sonhando e achando que precisa de uma câmera nova ou da melhor câmera do mercado, ou até de uma câmera melhor do que a FX5 para entregar uma qualidade melhor, pensa se você já está extraindo do equipamento que você tem hoje, seja um celular, ou uma FX3, ou uma Venice, ou uma Red. Pensa se você já está usando, não só tecnicamente, mas criativamente, colocando sua visão, colocando sua emoção, colocando sua verdade ali, porque com certeza isso vai fazer mais diferença do que qualquer câmera que você comprar. E se você chegou até aqui, eu quero ver sua opinião. O que você acha? Você investiria numa hoje ou investiria em outra parte do seu trabalho? Na sua educação, no marketing da sua empresa, numa lente nova? Comenta aqui embaixo, curte esse vídeo, manda para um amigo que está na dúvida também e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!